esse é o memorial que... esse é o efeito do nosso memorial diante de Deus. Então olha só, também não precisa abrir, né, se você quiser, lá em Gênesis capítulo 50, inclusive é o último capítulo, versículo 25, José, a gente sabe que José foi grandemente honrado, né, por tudo que ele fez, governador tremendo ali no Egito e tal, foi o segundo homem do Egito. Olha só, ele pegou, quando ele morreu, antes dele morrer, ele falou pro povo lá, olha, é o seguinte, quando eu morrer, porque Jacó, o pai dele, foi enterrado lá na terra dele, né? Na terra em que Deus sempre preparou, sempre tinha reservado para que eles crescessem, edificassem e morassem. Só que nessa época todo o povo estava onde? No Egito. Por quê? Porque toda a terra estava em fome. E através de José havia provisão no Egito. Então todos o povo de Deus todinho estava ali no Egito, né? Essa situação é um pouco antes de Moisés, onde a gente lembra que Moisés foi lá libertar, né, Israel e tudo mais. Então o que acontece? José pegou e falou o seguinte, olha, quando eu morrer, certamente Deus vai tirar vocês dessa terra. Olha que tremendo. José, ele não se limitava naquilo que é aparente. Ó, existe uma provisão aqui no Egito, mas lembra de uma coisa, há uma promessa. Deus falou que a gente vai voltar para a nossa terra, Canaã. Então, quando eu morrer, não deixe os meus ossos aqui, leva com vocês. Não tenham desprezo, ainda que sejam pelos meus ossos, porque ele queria ser enterrado, inclusive, onde o pai dele foi enterrado, não no Egito, lá na terra deles. Então, olha só, ele falou, José lançou uma palavra profética ali. Ele falou, olha, quando Deus intervier a respeito de vocês, isso é, olha só, pensa bem, eles estavam abençoados. Israel estava muito abençoado ali. Eles não estavam escravizados ainda. Essa situação ainda, eles não estavam escravizados. Mas José falou, ó, quando Deus intervir na vida de vocês... Agora pensa bem, José falou uma coisa assim, quando Deus intervir, mas por que Deus iria reagir? Por exemplo, quando está tudo bem, a gente fala, está tudo bem, Deus não, né? A gente normalmente não pede oração quando está tudo bem. A gente não vai, ó, Senhor, tem misericórdia. Né? A gente vai pensar no quê? Está tudo bem? A gente pede, né, quando que está acontecendo uma situação ruim, difícil e tal, a gente vai orar, a gente pede oração e tudo mais, a gente busca Deus. Agora, José falou daquilo que viria. Ele falou, quando Deus intervir, vocês levem os meus ossos. Então olha que tremendo. José falou profeticamente que ele de repente não sabia, né? De repente Deus só colocou aquela palavra na boca dele. Mas Israel seria escravizado, lembra? Que o faraó morreu, levantou o outro não conheceu José, não conheceu nada. Falou, esse povo está crescendo muito e tal, vamos escravizar todo mundo. Aí, foi todo mundo escravizado. Quando José morreu, antes disso, né, antes deles serem escravizados, os ossos sempre estavam com eles, porque José falou, levem os meus ossos. Então eles guardavam os ossos de José. Então toda vez que eles viam os ossos de José, e eles viam a situação deles escravizados, eles falavam, José falou que Deus vai intervir. Então a gente não vai ficar nessa situação. José falou que Deus vai intervir e quando Deus fizer isso, para a gente levar o osso dele. Olha que tremendo. Os ossos de José iriam dar movimento para os que estavam escravizados. Então, a presença, o povo de Israel, estando com os ossos presente ali com eles, guardando, eram como a visão do Vale dos Ossos Secos, cada osso ao seu osso. Havia uma unção, vamos dizer assim, nos ossos de José, para que uma vez que ele tivesse ligado espiritualmente com Israel, eles não ficariam parados e continuariam escravizados. Eles não continuariam escravizados. Mas a vida espiritual deles daria movimento. Então, eles foram escravizados, mas não permaneceram. Porque depois Deus levantou Moisés e Deus interviu verdadeiramente. Então, os ossos dele, eles representavam exatamente esse movimento. Olha Eliseu. Na morte de Eliseu, quando o morto foi jogado lá, ressuscitou. Por quê? Porque Eliseu, ainda morto, havia unção nos ossos dele. Por que havia unção nos ossos de Eliseu? Porque a aliança que ele tinha com Elias era tão firmada, era tão genuína, que ele falou, eu vou me ligar a esse homem. Eu vou ficar junto com ele.
né? Então, e lembra, Elias não morreu, né? Elias não morreu. Eliseu não estava ligado a um homem que morreu. Elias foi arrebatado. Então, exatamente por isso havia unção ainda nos ossos de Eliseu. Porque Eliseu podia estar morto, mas a aliança espiritual dele era com alguém que não havia morrido, que havia sido arrebatado. Então a unção estava ali. Qualquer coisa que caísse ali, alguma coisa ia acontecer. Então essa unção, os ossos aqui, ele é representado exatamente por quê? Pela aliança, né? Por isso que eu estava falando no começo, e a respeito da tua vida, em todas as áreas da tua vida, ministerial, né, na tua família, tudo, quando você busca Deus, e porque alguma coisa está paralisada, quando você vai diante de Deus, sabe, e você vai buscar o Senhor, a face dele, o que vai acontecer? Ele vai então passar a fazer com que você faça alianças, que sejam alianças que vai dar movimento para aquilo que estava paralisado, né? E isso é maravilhoso. Então olha só, outra coisa que os ossos de José trazia a lembrança para eles era o seguinte: toda vez que eles estavam no deserto, por exemplo, Moisés foi lá, libertou o povo de Israel e tal, eles estavam no deserto. Então, o osso estava com eles, os ossos de José estavam com eles. Então, na caminhada, eles, qualquer momento, tinham referencial, os ossos de José. Então, no deserto, mas há uma palavra que José lançou e falou que Deus vai nos levar para Canaã. Então, é uma referência. Então, no deserto, mas não é nosso lugar. Existe uma promessa. Então, para chegar lá. Então, aquilo dava impulso para eles, espiritualmente falando. Era uma aliança, eles tinham uma aliança, né? Estavam aliançados. E eles sabiam que o quê? Que certamente eles seriam levados para a terra prometida. Eles tinham essa convicção, porque os ossos, a unção, né, sobre a vida de José era tão forte que ficou referencial nos ossos dele. Não, Deus vai nos levar para a terra prometida, não vamos morrer no deserto. E, olha só, a terceira referência, né, a primeira foi de Eliseu, a segunda de José. Essa é a mais tremenda, né, obviamente. Jesus. A gente sabe que quando Jesus foi crucificado, o salmista lá falou profeticamente que nenhum osso do Messias seria quebrado, né? Interessante, por quê? Porque todo crucificado se quebrava o osso, né, o joelho. E, né, se você já viu o filme, dá até agonia quando você vê o cara pegando aquela marretona e plá, né? Você vê a perna do cara assim, tá entortando. Então, quando o homem lá da cruz veio, o soldado, pum, deu em um, deu no outro, quando ele foi dar a paulada em Jesus, ele viu que Jesus estava morto, ele falou, na verdade, o que era aquilo? Havia uma palavra a respeito do Messias. Os ossos não serão quebrados. Então na hora Deus falou, opa, esse não. Aí o cara, esse não, deixa. Olha que coisa tremenda. E olha só, os ossos de Jesus então não se quebraram. Tudo estava ligado, todos os ossos estavam ligados, cada osso ao seu osso. Nada foi quebrado. O diabo não teve poder de quebrar uma aliança. Estava havendo uma outra cerimônia, né, de sepultamento.